Bom, ó, sumiu. Fábio, eu queria falar hoje, e eu acho que a gente vai falar mais de uma vez sobre isso, da viagem do presidente Lula à China. Uma viagem importante, uma viagem que está gerando muita expectativa, muita discussão, né? Opa, a tampinha aqui do meu computador quase fechou. E eu queria fazer uma reflexão. Se a gente voltar para 1980, e comparar PIBs, Produto Interno Bruto, do Brasil, da China e dos Estados Unidos. Para cada real, ou dólar, moeda que você quiser, que o Brasil produzia, os Estados Unidos produziam 12 e a China produzia 80 centavos. Ou seja, o Brasil era um país mais rico do que a China. O Brasil era um país mais rico do que a China. A gente produzia R$1, para cada real eles produziam 80 centavos e os Estados Unidos 12. O nosso PIB era maior do que o PIB chinês, em valores absolutos. Aí a gente avança 20 anos, 2000. Para cada real que a gente produzia, em 2000, a China passou a produzir R$2. 20 anos antes, para cada real ela produziu 80 centavos. 20 anos depois, no ano 2000, para cada real ela passou a produzir R$2 para cada real que a gente produzia. E os Estados Unidos, 15. Então os Estados Unidos subiram um pouco. O Brasil, a China, em relação ao Brasil, saiu de 80 centavos para 2. Aí vamos para 2020, um número que a ordem de grandeza é a mesma da atual. Pode ter uma pequena diferença. Para cada real que o Brasil produz, a China produz 10. 10. E os Estados Unidos 15. Então, rememorando, Brasil 1980, para cada real que ele produzia, a China produzia 80 centavos. Depois, no ano 2000, ela produzia R$2 para cada real e hoje ela produz 10. A China tem uma economia 10 vezes maior do que a nossa. Os Estados Unidos, 15 vezes. Mas já era 12 em 1980. É inacreditável o que a China fez. Bom, 2004, o presidente Lula foi à China, fez uma viagem à China, aliás, uma delegação que é quase o dobro da delegação atual, 450 empresários, uma mega delegação. E já se falava na parceria estratégica entre Brasil e China. Naquela época, o Brasil e a China eram as duas maiores economias em crescimento no mundo emergente. Hoje, você tem Índia crescendo e Indonésia, Rússia, por paridade de poder de compra, já passaram o Brasil. Mas o Brasil e a China tinham essa característica. Mas a China já era mais do que o dobro da nossa economia, só que agora é 10 vezes. E o que aconteceu entre a chegada do Lula à China em 2004 e a chegada do Lula à China agora em 2023? É que o Brasil e a China, quando estiverem conversando nas reuniões bilaterais, nos encontros, a gente tem duas realidades completamente diferentes. Um país que mudou totalmente de 2004 para cá, que é a China, e um país que continua exatamente igual ao que era em 2004. Eu me refiro a um país que continua com os mesmíssimos desafios de 2004 e a China com novos desafios. A China, ela aumentou a participação no comércio internacional dela de forma brutal. De lá para cá. O Brasil não. Ela aumentou de forma violenta a importação. Abriu para importação. O Brasil continua dificultando a entrada de produtos, continua a ser um país fechado. Imagina, na comparação com a China. A China, que investia em infraestrutura,
já investia em infraestrutura em 2004, investe loucamente em infraestrutura e aqui a gente não consegue investir nada em infraestrutura, nada, muito pouco. Pesquisa e desenvolvimento, a gente investia 1%, naquele tempo continua a investir o mesmo 1%, tradicional de sempre. Eles investiam 0,6%, hoje investem 2,7% do PIB, que é mais ou menos a média dos países ricos. Então é uma China completamente diferente. Uma China que vem fazendo financiamento externo como nunca, que vem investindo nos outros países como nunca, que se transformou num gigante comercial, com o Brasil que anda de lado. O Brasil do caranguejo, o Brasil parado nas transformações. Então a gente vai para a China, o Brasil vai para a China, nessa viagem, que é importante, e a gente volta de lá, pode trazer alguns contratos, alguns contatos, mas a gente volta de lá com a mesma lista de desafios que a gente tinha quando a gente voltou de lá em 2004. A mesma lista de desafios, não mudou nada. Pega as entrevistas dadas em 2004 por várias autoridades falando sobre a viagem à China e o atual presidente do BNDES, que era líder do governo no Senado, Aloysio Mercadante, ele disse que a viagem de Lula à China era estratégica para o desenvolvimento do Brasil, porque cria uma missão mais importante, porque a China vai investir no Brasil, é um motivo, uma oportunidade para o Brasil se transformar, e o Brasil não se transformou. Tem lá convênios que foram assinados, né? Na época, associação feita com a Embraer, investimentos num porto no Maranhão, uma cooperação científica tecnológica, uma série de coisas que vão sair agora de novo, né? E alguém vai dizer, poxa, mas espera aí, de lá para cá, a importância da China para o Brasil no comércio exterior aumentou muito. Sim, de fato, aumentou muito. Mas porque a gente está abrindo mercado e comprando e vendendo? Não, porque eles estão comprando. Eles é que compram. Uma coisa é você vender, outra coisa é o consumidor comprar. E eles têm que comprar, porque eles estão crescendo. Se a China conseguir, nos próximos 10, 20 anos, dobrar de tamanho, o PIB, a economia chinesa dobrar de tamanho, ainda assim, ela vai ter menos da metade da renda per capita, os chineses, do que os americanos. Então, imagina, quanto tem para fazer na China? Vamos imaginar que a China dobre a economia dela. Ainda assim, tem um monte de coisa para fazer, porque a economia dobrada da China ainda vai dar uma renda per capita inferior à metade da renda per capita dos americanos. Então, é minério de ferro que a gente vai poder vender, é o agro e tal, que a gente vai poder vender. E isso é bacana, é muito bom, mas e as transformações na economia brasileira? E as transformações na economia brasileira? E o maior espaço dos produtos brasileiros na economia mundial, na economia chinesa, né? Não tem. A gente não está conseguindo até agora. A gente não conseguiu. Então, quando a gente pega o aperto de mão tradicional, né, que vai haver Lula com Xi Jinping, tem um que mudou o país, que está num país que mudou completamente, e o outro num país que está igual. Curiosamente, o mesmo chefe de Estado, né, igual, que é o Lula. E é uma coisa maluca. Aqui a gente não consegue essa transformação que a China conseguiu. Nós falamos um pouco disso aqui essa semana. As respostas para a economia brasileira, para o crescimento do Brasil no mundo, para a expansão do mercado brasileiro, está aqui dentro. Estão aqui dentro. As respostas estão todas aqui dentro. As perguntas a gente faz aqui dentro. E as respostas, a gente tem dado respostas muito ruins. Mas as respostas corretas também estão aqui dentro. Mas aí tem que implementar.
E como é que implementa? Como é que o Brasil faz a lição de casa? Não consegue fazer a lição de casa. Não consegue fazer os investimentos em infraestrutura, não consegue fazer os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, não consegue fazer investimento em educação. Sem esses investimentos, como é que a gente vai transformar? Não consegue fazer investimento na indústria, não consegue abrir a economia, continua a ser esse país ostra, fechado. E aí não tem muito o que fazer. O que o chinês faz? O chinês tem uma economia estatizada, o Estado está em tudo, o Estado está em tudo, mas todos os personagens que estão ocupando postos chaves lá são escolhidos porque entendem do ramo. Aqui, o presidente da Embratur nunca mexeu com turismo. O ministro da Fazenda nunca lidou com macroeconomia. O presidente da Apex nunca trabalhou com exportação. E assim vai, a gente vai, porque a distribuição de cargos, aquela coisa brasileira. Não é assim lá. Não é assim lá. Lá é esquisito, a gente não entende direito como funciona. O Estado tem uma presença muito forte, mas aqui o Estado tem uma presença muito forte. De formas diferentes. Mas aqui, atrapalhando lá, fazendo a economia sair do que eu mostrei. Em 1980, Brasil, $1 ou R$1 produzido. A China produziu 80 centavos. Hoje, para cada real que a gente produz, a China produz R$10. A gente virou 1/10 da economia chinesa. Vê se tem cabimento um negócio desse. A gente não conseguiu acompanhar. Os Estados Unidos viram a China. Estão vendo a China chegar perto. Muito perto. 15-10. Né? O Brasil, para cada real, a China produz 10, os Estados Unidos produzem 15. Antes era 12 os Estados Unidos e 80 centavos a China. Agora é 15 os Estados Unidos, 10 a China. A China chegou. E naquela conta do dólar por paridade de poder de compra, passou. Passou. Mas o fato é, os Estados Unidos estão preocupados. Estão preocupados e essa rivalidade está posta. Essa disputa por espaço econômico, político, geopolítico está posta e forte. E a gente vai ter que se posicionar nesse jogo também. Eu estava falando até agora, e essa é a questão de hoje, questão econômica, social também. Porque a repercussão social interna é forte. É forte, porque quem paga essa conta? Quem paga a conta é a sociedade que vive num país que não progride. Quem paga a conta são os mais pobres, porque não conseguem ascender para sair daquela condição de vida que desanima. Então, o enriquecimento do Brasil virá da possibilidade do crescimento do Brasil. E não dos auxílios, que são importantes, mas eles não vão fazer o Brasil crescer. Tem gente que acredita nisso. O presidente Lula acredita na força, na mão do Estado, para fazer o país mudar de tamanho, mudar de figura, de rosto, de cara. Mas quem faz o PIB é a iniciativa privada. Aqui no Brasil é a iniciativa privada. E ela precisa de espaço. Ela precisa de ar para respirar. Não pode estar sufocada pelo Estado como a gente está hoje. Você vai, mas na China o Estado sufoca. Não, o Estado é economia lá. Aqui o Estado está sobre a economia, fingindo que a gente é uma economia de mercado. E no fundo a gente é uma economia de Estado. Complicado isso. Bem complicado. Pelo peso que a gente carrega das reformas que a gente não faz, a começar da tributária. Então, esse encontro é importante, a viagem é importante, mas nós fizemos uma viagem importante em 2004. Nós nos aproximamos da China forte a partir de 2004. Passamos a vender mais para eles. Isso é bom, mas porque eles é que estão demandando. Não é resultado da nossa potência comercial, não é mesmo. É resultado do nosso agro, uma Embraer aqui, uma Embraer ali, uma VEG aqui, uma VEG ali, é um negócio assim. Então, só para a gente fazer uma reflexão e ver que o nosso desafio continua o mesmo de 19 anos atrás, de 20 anos atrás. Igual, não mudou. O desafio da China mudou completamente. Há 20 anos atrás ela era o dobro
da economia brasileira. Hoje ela é 10 vezes a economia brasileira. Olha isso, gente. E a gente continua andando de lado. Então não vamos olhar para essa viagem como a resposta para todos os nossos males e os nossos desafios, porque a gente não precisa dessa viagem para poder melhorar a nossa situação. É fazer uma faxina dentro de casa, sabe? A gente precisa fazer uma faxina. Faxina. Olha que bacana. Ó, Fábio. Precisa fazer uma faxina. E muito bom, Nossa, parabéns, 9995926. Se você achou que foi uma bela sacada, me avisa. Uma faxina. É isso. Não sei se você concorda comigo ou não concorda, mas essa é a minha opinião, o meu ponto de vista sobre o assunto.